E eu, nos dois blocos anteriores, Cristina, conosco, nossa amiga de vários encontros aqui, Red Hunter, Cristina Bernardes. Tudo bom, Cristina? Tudo bem. Boa tarde aos nossos telespectadores. Bom estar aqui, Kátia. Que bom. Não, primeiro eu quero te agradecer porque, assim, a gente conversando, né, essa experiência linda, né, da vinda do José Luiz, que tem uma história de vida muito especial, né? E uma coisa interessante, nós estamos, coincidentemente, tivemos a secretária de Educação falando, né, das bolsas, as inscrições para o vestibular da Prefeitura Municipal de Petrópolis, em parceria com a Universidade Católica, se encerram hoje, dia 30. Entrem no site e inscrevam-se, www.cp.br. Então, estamos falando de educação com a Mônica. E aí tivemos um exemplo aqui de alguém que aprendizagem, relação... De alguém que se capacitou, que buscou uma formação. E também com um alto índice de autodidatismo, né? Porque ele, né, essa coisa do estar continuamente sempre estudando. E você vem falar de... capacitação profissional. Olha só que sintonia. Eu acho que tudo fluiu muito bem. O programa de hoje está super integrado. E aí, antes de nós entrarmos, eu falo, poxa, vamos falar de capacitação, graduação, curso. Ele falou, Kátia, mas existe um aspecto importante que às vezes as pessoas não se deram conta, que não necessariamente você se capacita apenas com estudo formal, com cursos, né? Mas existe uma outra forma de capacitar-se. Qual é? Pois é, a gente se capacita, a gente tem uma tendência, né, de dizer, não, eu vou me capacitar através de uma formação profissional, que é o comum, você vai aprimorar alguma coisa buscando esse conhecimento num curso, num workshop, numa palestra, numa reunião de grupo de profissionais da mesma área. Mas você pode também se capacitar fazendo, com a prática, aprendendo, fazendo. Aliás, existem estudos em que provam que as pessoas, na realidade, elas aprendem de maneira diferente. E você pode fazer testes para saber qual seria a sua maneira mais fácil de aprender. Tem gente que aprende mais ouvindo, o outro tem um aprendizado mais através do visual e outras pessoas através de fazer, de botar a mão na massa. Então, a gente pode também se capacitar fazendo. Por exemplo, uma pessoa como o José Luiz, vamos citar o exemplo dele que acabou de conversar aqui com você. Ele tem algumas pessoas que trabalham com ele, que ele está capacitando. Como ele foi capacitado. Como ele foi capacitado. Ele não está dando um curso formal para essas pessoas. Ele tem uns rapazes que, inclusive, quando ele foi atender lá na nossa casa, ele levou esses rapazes, ele tem, assim, sobrinhos que às vezes são muito garotos ainda. Então, num fim de semana, num período de férias, ele já está levando. E aquela garotada está tomando gosto por isso. Olhando como é que faz. Olhando o tio fazer, o amigo, às vezes é filho de um amigo. E ele leva essa garotada lá, que é muito importante, porque essa garotada, ele está capacitando esses meninos. É lógico que tem gente mais velha também que trabalha com ele, que são profissionais, já mais experientes e tudo. Então, ele está lidando com gente em etapas de capacitação diferentes, vamos dizer assim. Entendeu? É lógico que essas pessoas vão ter que também complementar os seus cursos. Se elas quiserem chegar onde ele chegou, elas vão ter que também complementar com uma formação formal, acadêmica, de cursos, enfim. Então, isso eu acho que é uma informação muito importante. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não tenho condição financeira de buscar uma capacitação formal porque os cursos são caros. Às vezes até um curso técnico é muito caro e a pessoa não tem condição. Mas ela pode, por exemplo, se pautar num modelo. Se a pessoa tem uma profissão de garçom e ela sabe que aquele maître do restaurante foi um dia garçom, aquele maître pode ser um modelo para aquela pessoa. Ele se pauta naquilo e cresce. Eu estou aqui, você falando, agora me remeteu um exemplo aqui, né? Eu estava com uma estudante, né, uma aluna do curso, e ela falou, professora, eu queria fazer uma pós em consultoria, né, para aprender a ser consultor. Aí eu falei para ela, olha, a gente aprende fazendo. Mas aí como é que eu faço isso? Eu falei, cola. É exatamente assim. Se propõe a fazer um estágio, a acompanhar alguém que faça.
aprendizagem pela ação. Alguém que te permita, quer dizer, hoje de uma certa forma os estágios, né, permitem isso, mas às vezes as pessoas, o estágio está muito relacionada à formação acadêmica, você tem que estar, né, você tem que ter uma formação e se integrar. É exigido, então você faz, porque às vezes não está muito afim, mas é exigido aquele número de horas, então você vai ser estagiário. Eu acho que a gente tem muito, principalmente nas pessoas mais jovens, uma vontade de queimar etapas, e todo mundo quer ser chefe de cozinha, mas não quer lavar louça. Não quer ser cumim, né? Não quer ser cumim. Não quer ser cumim. Para chegar a chefe de cozinha tem que passar por todos. Então tem muito isso também, as pessoas querendo queimar etapas e com isso elas perdem a capacitação. E tem a ver também, e aí voltando a não necessariamente o curso formal, tem a ver com atitude. Porque eu acho Brasil é de boa capacitação profissional, né? Quer dizer, os nossos profissionais, é uma informação geral, que os nossos profissionais não estão qualificados, não estão capacitados. A gente vê que tem um descompasso, porque o empresariado, ele tem dificuldade de achar esse profissional na quantidade que ele, empresariado, gostaria, e os profissionais têm dificuldade de saber, de se orientar como é que eu faço para ficar do jeito que o mercado quer, eu seja absorvido, para que a minha empregabilidade aumente. Eu tenho assim, a minha percepção. Eu acho que até consegue ter, ao privilegiar muita formação acadêmica, que não é, quando ela é relevante, ela é essencial, mas eu acho que tem que haver equilíbrio, como você está questão da atitude. Né? Nós temos uma crise na entrega de serviço. Temos um problema de entrega de serviço no Brasil. Né? E caminha não no conhecimento em nada, talvez com habilidade, mas muito mais na atitude. A atitude é muito ruim. Na atitude. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de cursos, né? E às vezes lá nos encontros com os alunos a gente chama muita atenção para isso na universidade. Principalmente eu que trabalho na área de marketing, de comunicação, a gente tem que realmente chama atenção. Não adianta ser todo o conhecimento do mundo, saber todas as definições, até o exercício na sua atividade de estágio, na prática. Conhecimento integrado, a habilidade ao fazer e também no aprendizado pela ação, mas a atitude, é fazer com paixão, é fazer como o caso do José Luiz, né? Você tem que gostar, você tem que ter prazer, né? Quando você está recebendo uma pessoa, você está ali olhando para ela, não é, está trabalhando com, tudo bem, tá, já vou te atender. Então eu acho que a crise em termos de profissionais de mercado, eu acho que é na entrega do serviço. O Magazine Luiza, a Luiza é uma grande empresária, né? Eu fiquei impressionado, o Magazine Luiza vendeu em 2000, a receita deles, bruta de venda, foi no patamar de 7 bilhões de reais. Quer dizer, é uma coisa impressionante. E ela diz o seguinte, que é uma honra servir. Servir é uma honra. Se a gente não incorporar isso, você vê serviços onde a gente tá dependendo deles o tempo todo, você vai jantar fora, um restaurante, um hotel, e as pessoas, o garçom custa olhar para você, o garçom, ele é relapso, ele não anota direito, quer dizer, uma parte é treinamento técnico, mas outra parte, e grande, é atitude. É atitude. Não é? Até estava conversando com um amigo meu outro dia, ele falou assim, por que será que em São Paulo os garçons são tão mais preparados que no Rio, se eles têm a mesma origem, entendeu? A gente está lidando com mão de obra muito parecida num estado e em outro. Por que lá é tão... O garçom é tão melhor, ele é tão mais profissional, vamos dizer assim. E aí, você chegou a alguma conclusão? Não, ele falou uma coisa interessante. Ele disse o seguinte, que talvez o público de São Paulo não admita ser tratado como a gente talvez admita. Então... Nós relevamos. Aí a gente releva, faz vista grossa, deixa... Não vou me aborrecer, talvez... Não tem problema. E talvez em São Paulo o pessoal chame o dono do restaurante e diga, olha... Teu garçom não dá, me atendeu mal, ele não está preparado. Então, o dono do restaurante não admite esse profissional. E com isso, eu acho que todo mundo vai se enquadrando num patamar, talvez, de qualificação mais elevada. Acho que a concorrência também ajuda, né?
Porque essa pressão, ela de uma certa forma, ou eu entro num top premium... Ou você é mandado embora. Não, essa questão também de disponibilidade, né? Você falando dessa questão de capacitação, e fomos para a área de gastronomia, hotelaria, né? Então, por exemplo, nós temos uma percepção dentro da área de turismo, que é o conceito da economia da experiência, que é justamente a entrega do serviço. As pessoas não querem nada menos do que apenas o melhor. Né? É isso que as pessoas querem, né? Experiências únicas, e essa experiência única está na entrega do serviço. Está na entrega do serviço. Está na entrega do serviço. Eu acho que as pessoas não se deram conta. A gente, antigamente, talvez até há 50 anos atrás, não sei, você podia começar uma carreira e terminar a sua carreira sem aprender mais nada. Você fazia aquilo e se aposentava fazendo aquilo. Hoje não dá mais. O mundo mudou. O mercado se globalizou, ele é muito mais complexo, ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais exigente. Então, quem contrata não quer só uma pessoa para saber fazer aquilo, quer uma pessoa que tenha condição de tomar decisões. É lógico que as decisões de um petroleiro, de uma pessoa do ramo de petróleo, de um garçom, das mais variadas profissões, elas vão ser decisões muito diferentes. Mas elas têm que ser, a gente tem que ser capaz de tomar a decisão que o nosso segmento, em que a gente se encontra inserido, que a gente seja capaz de tomar decisões naquele âmbito, entendeu? E eu acho que os empresários, as pessoas que dão os empregos, que oferecem os empregos, elas têm essa expectativa. E se a gente E isso como é que você aprende? Você não vai aprender isso num curso formal. Não. Então, você tem que se pautar numa hora dessa em quem teve sucesso para fazer daquilo o seu modelo. Muito embora você tenha empresas que fomentem isso mais do que outras. Como? Proporcionando a quem trabalha ali um ambiente de trabalho mais amável, em que haja relações entre os colaboradores, relações mais amistosas. Então, isso fomenta, isso facilita para que a gente, porque motiva, facilita que a gente troque experiências e se capacite uns com os outros. Eu tive uma experiência numa empresa, quando eu atuei em consultoria, e a gente estava trabalhando a questão do endomarketing, porque havia uma necessidade, uma expertise muito específica para essa área de atuação, e nós criamos o conceito do Angel. Né? Então, como se fosse um mentor, cada um tinha para si, eu me espelho porque eu acho que ele é o meu referencial, e cada um identificava, né? Eu quero alcançar as competências que ele possui, né? E a pessoa até se justificar. Então, acho que de repente seria interessante que cada um, né, dentro da hora de você, vou fazer o meu planejamento profissional, quem são as pessoas que eu posso ter como referenciais. É importante ter um norte, né? E se pautar em alguém, eu acho legal isso. E esse é um norte que não custa dinheiro nenhum. Então a gente não vai sair daquela desculpa de eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro para me capacitar, fica muito pesado para mim no meu orçamento, tal. E sempre eu acho que a gente pode fazer um próximo programa falando só sobre formação, capacitação formal. Acadêmico, qual é a diferença entre um MBA, um mestrado acadêmico, um mestrado profissional? Eu devo fazer uma especialização, um MBA? A gente pode fazer um próximo programa sobre isso. Vamos fazer no próximo, vamos fazer. Eu acho interessante. Agora, é importante que as pessoas saibam o seguinte, que quando elas resolvem, primeiro elas têm que estar conscientes que é necessário se capacitar sempre. Continuamente. E não é só de olho no mercado, é se capacitar de uma maneira que fique coerente também com a sua missão de vida. Porque você também não vai buscar alguém para você se espelhar numa pessoa que tenha uma vida pessoal... Valores diferentes dos seus. É isso aí. Não é? Isso aí, Cristina. Obrigada pela tua presença. Imagina, prazer. É sempre muito bom conversar com você. Eu tenho certeza que o pessoal de casa, né, as pessoas falam, puxa, é tão bom aquele momento. Nada que as pessoas já não saibam. Não. Né, que estão introjetadas, mas que de repente a gente joga uma mensagem ou outra, dá aquela despertada de quem está sentado na cadeira, talvez até um pouco desmotivada. Porque a intenção acho que é essa mesmo, né? A gente lembrar as pessoas aquilo que todo mundo já sabe. E o que tem de potencial dentro de si. Maravilhoso, todo mundo tem potencial
muito potencial dentro de si para expandir e alcançar o seu lugar ao sol. Com certeza. A gente se vê no próximo encontro falando de formação... Formação acadêmica, enfim, capacitação formal, vamos dizer assim. Capacitação formal. Tá? Um beijo grande. Obrigada. Obrigada. E nós encerramos o nosso programa de hoje. Obrigada pela sua audiência. Próxima quarta-feira, na TV Vila Imperial, ao vivo. Quem quiser falar conosco, sugerir pautas, vitrinepetrópolis@gmail.com. Será um grande prazer receber a sua mensagem. Um grande abraço e até a próxima.